Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à disciplina de Planejamento em Saúde, a nossa USH3, que a gente possa aí ter esses encontros subsequentes, uma forma da gente trocar experiência, né, e trazer um pouco de conhecimento sobre esse tema de planejamento em saúde. Vocês tiveram a aula com o professor Alex, sobre alguns termos, alguns conceitos, algumas definições iniciais de planejamento, de plano de ação, né, e como isso se dá na prática. E eu vou conversar com vocês sobre os métodos de planejamento. Então, em relação aos métodos de planejamento, é importante que a gente saiba que existe dois tipos de planejamento mais comum, né, que a gente acaba por utilizar na nossa prática de gestão em saúde. O mais antigo é o planejamento normativo. Ele é um planejamento onde o problema basicamente é um problema técnico, é um problema onde o próprio planejador, ele é um sujeito, e esse sujeito, esse indivíduo não está inserido com profundidade dentro de um problema, ele age, ele é mais externo a esse problema e ele elabora ações, estratégias no objetivo de controlar esse problema. Já no planejamento estratégico, basicamente, o problema é um problema entre pessoas, né? É um problema aonde eu vou trabalhar com vários atores que estão inseridos dentro do contexto deste problema. Até o próprio problema, ele é eleito, né? Ele é, podemos dizer, escolhido por essas pessoas, que serão as próprias pessoas que estão dentro do problema, as próprias pessoas que estão vivendo aquele problema, e basicamente são essas pessoas que vão elaborar ações e estratégias para tentar solucionar esse problema. No planejamento normativo, ele é centrado na lógica da formulação. Formulação do quê? De ações, de um plano, de intervenção naquele problema. Agora, no estratégico, ele é centrado na lógica da realização. Então, enquanto o normativo formula, vamos supor, políticas, formula portarias, formula matrizes de intervenção, mas de uma forma muito mais técnica e normativa, o estratégico, ele visa colocar em ação, colocar na prática as ações e estratégias elaboradas por esses planejadores, que são os atores do problema. No normativo, nós temos aí planos, programas e projetos que expressam o desejável, é aquilo que eu gostaria que acontecesse. E o estratégico são planos, programas e projetos que expressam a possibilidade. Então, são possíveis ações, possíveis planos que no decorrer da sua execução pode acontecer de eu mudar a minha rota, né? De mudar o meu curso de ações em decorrência de alguns obstáculos, dificuldades que podem vir a surgir ao longo do caminho. Então, ele é mais, digamos assim, flexível. Então, só para a gente recapitular, o normativo a gente pode pensar assim, em ações maiores, a gente pode pensar, vocês viram, né, com o professor Alex, esses planos de governo que o Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais elaboram para poder os municípios executarem. Tá? Isso seria um planejamento mais normativo. O estratégico, ele é no sentido das pessoas executar, das pessoas elaborar e trabalhar com problemas que são mais perceptíveis, são mais sensíveis à sua realidade, tá certo? Então, o planejamento estratégico, um dos principais planejamentos estratégicos é o situacional, ou o famoso PES, conhecido como PES, é o principal planejamento estratégico. Então, enquanto que esse normativo ele é impotente para lidar com a complexidade, quer dizer, com a dificuldade, com os obstáculos de uma realidade social,
né? Sem considerar outros autores, porque ele é normativo, ele é mais rígido, ele é menos flexível, ele segue ações e planos que são desejáveis, mas talvez esteja muito distante da realidade. Então, o normativo ele é impotente para lidar com essa complexidade de realidades sociais diferentes que envolvam outros atores que trabalham e que executam, né, essa realidade. Enquanto o planejamento normativo ele é impotente nessa situação, o PES ele é potente para o nível de direção central, ou seja, ele enfrenta problemas de alta complexidade e que vão diretamente explicar a realidade, conhecer a capacidade de planejar em cima dessa realidade e reconhecendo aí a existência de outros atores, principalmente aqueles atores que atuam intimamente nesse problema. E o planejamento estratégico situacional, o PES, ele tem alguns momentos, inclusive alguns momentos que digamos que seriam momentos normativos, mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, basicamente, segundo Matos, que é o pai, né, do planejamento estratégico situacional, ele trabalha com 4 momentos de planejamento. Ele deixa muito claro que são momentos, não são etapas. Por quê? Porque o momento, ele pode variar de acordo com a minha execução. Então, eu tenho um permanente fazer, um permanente aprendizado, uma permanente explicação, um permanente desenho, uma ação persistente no dia a dia, né? É como se fosse uma espécie de espiral, aonde esses momentos, eles não são etapas que começam e se finalizam, são momentos que vão e retornam dentro desse meu planejamento situacional, né? No decorrer desse meu planejamento situacional, né? Então, eles se repetem, mas mudando o conteúdo, às vezes mudando o contexto, mudando o local, mas eles vão se repetindo, por isso que são momentos. E eu tenho aí o momento explicativo, o normativo, o estratégico e o momento tático operacional. O que seria o momento explicativo? Ele coloca a complexa tarefa de selecionar problemas e descartar outros. Ele vai explicar a realidade. Então, eu elenco problemas na minha região, na minha equipe de saúde, na minha população, no bairro ao qual eu pertenço. Né? A própria população pode levantar problemas nas reuniões de comunidade. Então, eu levanto problemas e eu tento explicar estes problemas. Né? Então, e aí eu seleciono problemas e descarto outros. E a partir dessa seleção, surge a necessidade de explicar as causas de cada problema. Por que aquele problema virou um problema, né? Quais são as causas, a raiz daquele problema. E também cada problema vai ter o quê? As consequências. Então, eu vou explicar as causas do problema e eu vou explicar as consequências. Eu elejo o problema ou os problemas e aí eu vou explicar, por isso que é um momento explicativo, as causas e vou explicar as consequências, por que eu elegi aquele problema para poder solucioná-lo. O normativo já é a parte mais prática, objetiva do nosso momento, né? Em relação a esse PES, esse planejamento estratégico. Seria o que fazer com esse problema? Como que é o desenho de como deve ser a situação ideal para que esse problema deixe de ser um problema. Ele estabelece objetivos em função de cada problema ou de um grupo de problemas. Estabelece operações. O que seriam operações? Conjunto de ações a serem realizadas durante a execução de um plano. Então, ele estabelece quais ações que eu vou utilizar, eu vou sugerir para poder executar e colocar em prática o meu plano de ação. E também ele sugere metas, que são os resultados esperados, né, dentro de um prazo estipulado. Então, esse é o meu momento normativo, o meu momento mais prático, mais objetivo. Então, no explicativo, eu vivenciei problemas e dentro desses problemas eu elegi, eu identifiquei, né, eu pontuei quais que eu gostaria de solucionar, né, e descarto os outros e explico causa e consequência e aí eu começo a elaborar um plano de ação, uma operação, metas para poder resolver aquele problema. O estratégico, o momento estratégico já vai ser o pensamento, já vai partir da premissa de que eu tenho um plano já elaborado naquele meu momento normativo, eu tenho metas e resultados a serem alcançados, mas aí eu me pergunto estrategicamente, esses planos são viáveis eu realizá-lo agora?
né? Posso construir uma viabilidade para essas operações? Tem alguma restrição que pese no cumprimento do desenho normativo, ou seja, da etapa anterior, não é etapa, momento, né? Do momento anterior, que seria o momento normativo. Então, eu tenho obstáculos, dificuldades que impeçam que eu coloque em prática aquele momento normativo. E aqui está a grande diferença, né? Desse planejamento normativo, onde ele só fica na questão de planejar, executar ações e metas e alcançar resultados, mas eu não penso estrategicamente, eu não penso se aquilo que eu planejei está de acordo com a minha realidade e vai ser ou não questões que eu vou conseguir colocar em prática e ver resultados. E o momento tático operacional já é aquele meu momento que eu vou colocar em prática realmente depois de eu ter pensado no problema, explicado causa e consequência, ter elaborado um plano de ação com resultados e metas esperados, com objetivo. Aí eu vou explicar esse problema, momento explicativo, para saber se aquilo que eu elaborei realmente vai fazer sentido na minha realidade, eu não vou ter problemas, ou ele vai ser viável para aquilo que eu estou ali no meu contexto, a qual eu estou inserido. E o tático operacional é todo esse processo, todos esses momentos eu vou colocar em prática, né? E aí ele coloca alguns pensamentos aqui interessantes. O planejamento, a reflexão, é o pensar e a ação. Logo, todos os que executam ações participam do planejamento. Por isso que o PES, o Planejamento Estratégico Situacional, ele envolve vários atores que estão ligados ao problema. O esforço do planejamento tem que considerar a relação ação e resultado, em curto, médio e longo prazo. Então, nesse momento tático operacional, eu vou definir prazos. Se a minha ação colocada em prática estrategicamente, ela vai acontecer num curto, médio ou longo prazo. Né? Não existe uma separação, uma dicotomia entre pensar e agir. Eu faço isso automaticamente. Ao mesmo tempo que eu penso, eu vou agindo de acordo com o que eu penso, né? E executo essas ações. E o planejamento é um processo técnico, ou seja, requer conhecimento sobre aquela dificuldade, sobre aquela ação, sobre aquele problema. E também é um processo político que requer mobilização de vontades, ou seja, né, as pessoas que estão inseridas, que fazem parte desse planejamento, da elaboração dessas ações, elas precisam ter uma mobilização, um movimento, uma vontade daquilo realmente acontecer. Porque as pessoas também que participam desse planejamento, elas vão ter tarefinhas, né? Elas vão ter funções específicas para que aquele problema possa ser solucionado. E agora vamos para a nossa parte prática da disciplina. Então, na nossa disciplina, nós vamos colocar em prática um conhecido PES, né, que é Planejamento Estratégico Situacional, que a gente conhece como um método Altadir de planificação popular. Ele é muito próximo. Vocês vão perceber que nas etapas do MAP, chamado MAP, tem todos esses momentos do PES. Certo? Então, ele é fundamentado nos mesmos princípios do PES, ele é aplicado ao nível local. O que seria nível local? Naquela minha equipe de saúde, num grupo de pessoas específicas, eu posso aplicar na minha população, na reunião de comunidade, para discutir os problemas do bairro, isso é muito utilizado, né, para a gente discutir. Ele é descentralizado porque vai depender daquelas pessoas que estão ali inseridas no problema. Ela não é centralizado lá a nível de gestão, a nível de secretaria de saúde, a nível de coordenações superiores. Não, ele é descentralizado, né? As pessoas que estão participando naquele planejamento é que vão executar as ações. Ele viabiliza a planificação de base populacional. O que seria essa planificação? É a elaboração do quê? De planos, de objetivos para que eu possa atingir ações, para que eu possa atingir e colocar em prática ações e mudar a realidade daquele meu problema, né? Deixar daquele problema eleito ser um problema. Ele favorece o comprometimento da comunidade e da sua liderança, porque ele envolve todos esses atores que estão ali vivenciando aquele problema. E é limitado à natureza e complexidade dos problemas, né? Ele se limita a uma grande complexidade, que são problemas que realmente, se tivesse uma interferência, talvez aí externa, que as pessoas não vivenciassem aquele problema,
seria mais difícil de solucioná-lo, porque talvez não teria envolvimento de todos, né? E vamos agora para a etapa do MAP. Primeira coisa que vocês vão fazer, nós vamos ler uma situação, problema, que a gente fala, um caso, né, uma situação problema, e nessa situação a gente tem vários atores envolvidos, é a situação de uma equipe de saúde numa reunião de equipe. E aí, dentro dessa situação que nós vamos ler, nós vamos selecionar o problema, de acordo com alguns critérios. Primeiro nós vamos elencar todos os problemas que a gente identifica naquele caso, né, naquela situação problema. E aí nós vamos, para cada problema elencado, adotar 4 critérios, tá certo? A importância do problema, se ele é alto, médio ou baixo, em relação à sua importância. A capacidade de enfrentamento, se está dentro da capacidade de enfrentamento da equipe, se está parcial ou fora da capacidade. A urgência do problema, nós vamos eleger uma nota de 0 a 10, qual que é a urgência de resolver aquele problema. E o interesse, se vai ser positivo ou negativo para a equipe, eleger aquele problema. E aí, a partir de então, nós vamos elaborar uma árvore explicativa do problema, com causas e consequências. Aonde nós vamos identificar o problema central, porque aí a gente já elegeu o problema na etapa anterior, não elegeu? Então, aquele problema que tiver aqueles 4 critérios dentro do que a equipe decidiu, que aí serão vocês, né? Junto, a nossa equipe é conjunto de alunos de cada turma, A1, A2, B1 e B2, né? Então, vocês vão eleger aquele problema, aplicar esses critérios. Então, nessa parte aqui, nós já estamos pensando em causas e consequências desses problemas, onde a gente coloca o problema central, né? Eleito, e aí eu começo a pensar, é o nosso momento explicativo do planejamento. E depois disso eu começo a selecionar os nós críticos. O que seriam esses nós críticos? O que a gente vai considerar de nós críticos? Então, assim, a gente vai pegar as causas dos problemas, né? E para cada causa do problema, nós vamos eleger alguns critérios. Se tem impacto sobre o problema, se é um centro oportuno de ação política, ou seja, se tem governabilidade, se aquele problema, se aquela causa, né, relacionada àquele problema, se eu colocar em prática ações, a equipe vai conseguir resultados. Ou se está muito acima da sua governabilidade, do seu poder de resolução. E aí eu também tenho um centro prático de ação. Se o tempo é viável, sim ou não. O que seria considerado um tempo viável? Para uma equipe, de 6 meses, vamos lá, a partir de semanas ou dias até no máximo aí 1 ano, né? 6 meses a 1 ano. É um tempo viável. Passou disso, eu não sei nem quanto tempo que essa ação poderia ser colocada em prática, se for elaborar uma ação para aquela causa, realmente ele não é um centro oportuno de ação, tá? Não é um centro, desculpa, um centro prático de ação. Se para cada causa eu eleger o critério, por exemplo, sim para o impacto, centro oportuno de ação? Sim. Centro prático de ação? Sim. Se ficar sim nos 3 critérios, eu selecionei o nó crítico, ou seja, eu seleciono as causas que eu vou atuar. Então, na etapa anterior, eu selecionei o problema de acordo com aqueles 4 critérios. O problema ou os problemas. Para cada problema, eu vou explicar ele com causa e consequência, explicar quais são as causas e consequências do problema. E aí, para cada causa do problema, eu vou aplicar esses 3 critérios, ok? As causas que tiver sim, sim, sim nos 3 critérios, eu vou selecioná-la para fazer uma matriz de intervenção, ou seja, confeccionar uma intervenção. Essa matriz é do PMAC, né, do Programa de Melhoria da Atenção à Qualidade da Atenção Básica, tá? Que hoje é um programa que não existe mais, o governo atual extinguiu esse programa, mas só para vocês verem que aqui nós temos no PMAC, eles utilizam a identificação do padrão, a descrição do padrão, né, que seriam perguntas que esse PMAC ele acaba elaborando em cartilhas que a equipe tem que produzir, a descrição da situação encontrada, recomendação, detalhamento da execução, responsabilidade, quem serão as pessoas responsáveis para colocar em execução, o prazo de execução e as observações, tá? E aqui tem um exemplo para vocês poderem discutir e poder ver como é que funciona. Por exemplo,
Foi eleito aí que a ESF, a equipe Saúde da Família, dedica um período da semana para a reunião de equipe. A descrição da situação, esse seria o ideal. Qual é a descrição que foi encontrada quando a equipe do Ministério da Saúde foi fazer auditoria, digamos assim, dessa equipe? A ISF não se reúne semanalmente, apenas mensalmente. Qual seria a recomendação? Garantir reuniões semanais da equipe com duração de 4 horas, colocou até o período lá, sextas-feiras. Detalhamento: discutir a proposta com o coordenador, gerente, unidade, discutir a proposta com o conselho gestor de saúde, informar sobre as razões e horários dessas reuniões a todos os profissionais da unidade de saúde, moradores, micoares, nos grupos de gestante, puericultura, consultas médicas, enfim. Quem será responsável por essa execução? A enfermeira. O agente comunitário aqui no caso colocou o João, né? O prazo de execução utilizar. Nós vamos utilizar essa aqui, ó, que foi adaptada. Opa. Nós vamos colocar o problema, tá? Eleito. A causa, que a gente selecionou do problema. Lembra que a gente tem que selecionar a causa também. A recomendação, o detalhamento, a recomendação, que é a intervenção proposta, a ação proposta, o detalhamento dessa ação, quem será responsável, prazo de execução e algumas observações. Aqui pode colocar materiais, se vai utilizar, por exemplo, outras observações, tá certo? Pessoal, seria isso então, funcionar a nossa disciplina, que a gente colocará em prática, e também acho que deu para a gente discutir a questão da diferença, né, entre o planejamento normativo e o estratégico, e falar aí sobre o MAP, que é esse planejamento que nós vamos colocar, né, em prática na disciplina. Tá certo? Até daqui a pouquinho. Um abraço para vocês.